Galera, a gente está passando por uma janela única de oportunidades mesmo, porque ganhar 1% ao mês hoje tá fácil, tá tranquilo. Tem muitos investimentos que estão pagando isso. Inclusive, eu vou te mostrar aqui alguns fundos imobiliários recomendados que estão pagando mais que 1% ao mês. Vamos falar também sobre ações, né? Principalmente aquelas com foco em dividendos. E você vai ver também o quanto é importante ter uma remuneração de pelo menos 1% ao mês no seu plano de investimentos. Então, fica bem esperto. Já vou compartilhar logo a minha tela aqui, porque eu estou com um relatório de recomendação mensal de investimentos da Toro Investimentos, né, que é uma empresa do Grupo Santander. Então, é uma equipe de análise certificada para falar sobre isso. E eles têm, inclusive, alguns materiais como a carteira de fundos imobiliários, que a gente vai mostrar hoje. Temos também carteira de dividendos, estão com ações recomendadas. Tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês hoje, mas eu gosto de lembrar que todas as pessoas que têm conta na Toro Investimentos conseguem acessar esses documentos gratuitamente. E não só esse, vários outros materiais de apoio. Só para você ter uma ideia, ó, se você olhar aqui, olha a quantidade de páginas que eles mostram sobre esses documentos. Então, eles falam especificamente sobre cada um dos fundos, enfim, um material bem completo. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição para você abrir sua conta também na Toro Investimentos, que é a corretora que eu uso para fazer minhas aplicações aqui no Brasil, totalmente taxa zero, super fácil de usar e com toda a solidez e segurança do Grupo Santander. Então, pega esse link aqui embaixo para você abrir sua conta na Toro também e começar a receber esse tipo de documento, beleza? Agora, já aqui na tela, começando pela carteira de fundos imobiliários, né? Então, como eu disse, totalmente aqui certificados, analistas lá do Santander, da Toro, que fazem essas recomendações, assinam aqui essas recomendações. Então, primeira parte aqui do nosso vídeo, vamos falar sobre os fundos que estão pagando mais que 1% ao mês, ou aproximadamente 1% ao mês. Todos os fundos aqui de papéis que são os recebíveis imobiliários e os hedge funds, são fundos de papéis, todos eles estão com um dividend yield esperado aqui de aproximadamente 1% ao mês ou mais, né? Sendo que o maior aqui é o VGHF 11, que está com um dividend yield esperado de 14,3% ao mês. Ou seja, bem mais do que 1% ao mês, né? Se a gente colocar aqui na calculadora de juros compostos do investidor 10, olha só que importante isso. Vamos dizer que uma pessoa aplique R$ 100 por mês, né? A uma taxa de 14,3, né? Se isso aqui fosse anualizado por muitos e muitos anos, olha o impacto, por exemplo, em 10 anos. A taxa de juros que essa pessoa ganhou na operação é muito mais, né? Quase 75% do patrimônio dessa pessoa no futuro veio apenas dos juros, né? E, obviamente, períodos maiores, isso aqui dá muito mais. Veja, em 30 anos, foi praticamente todo o dinheiro que trabalhou por ela, né? Uma pessoa então aqui, ó, que tenha investido R$ 100 uma única vez, teria 5.412 lá no futuro. E, obviamente, se ela investir todo mês, aí que o potencial fica muito, muito maior, né? A gente está falando de uma pessoa que invista R$ 100 por mês, lá no futuro vai ter R$ 452.000 só com os juros dessa operação, tá? E aí, pessoal, é por isso que a gente fala tanto assim do 1% ao mês, né? Se a gente pegar aqui, ó, uma rentabilidade de 12,68, né, que seria mais ou menos esse 1% ao mês, veja que no longo prazo é muito poderoso, né? Veja que o dinheiro realmente trabalha por nós. Por isso que a gente sempre busca esse número mágico, né, esse número teórico do 1% ao mês, né, porque realmente uma rentabilidade de mais de 12% ao ano é muito boa, né? Então hoje a gente tem sim tanto fundos imobiliários, de repente até algumas ações que podem estar pagando próximo a isso. É importante ter investimentos que estejam rendendo bem. E aí, voltando aqui para a tela, justamente falando sobre esses fundos imobiliários, então, fundos imobiliários de papéis a gente já viu que sim estão pagando super bem. Agora, vamos falar um pouquinho também sobre os fundos de tijolos, tá? Porque a gente não pode ignorar isso. Veja, tem fundo de tijolo aqui, o que está remunerando mais é o TRXF11, com um dividend yield esperado de 11,6 e inclusive com desconto no seu PVP, ou seja,
está comprando num valor justo. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui uma informação bem legal, porque esse dividend yield esperado aqui, né, estimado pelos analistas da Toro, do Santander, é um pouco diferente do dividend yield que você vai encontrar lá no site do Investidor 10, por exemplo, né? Então, assim, se você vai comprar um fundo imobiliário e você olha só o dividend yield, nesse caso aqui 13,57, você está olhando para o passado, para o retrovisor. É o dividend yield de 12 meses para trás. Lá no relatório da Toro, a gente tem o dividend yield esperado, né? Então veja que tem uma diferencinha aqui, por quê? Poxa, não importa tanto o passado, não importa mais o futuro. Obviamente, comprar com PVP no valor justo é uma boa ideia, mas então fica essa lição aqui do dividend yield esperado, que também é bacana. Ressalto aqui esse ponto dos fundos de tijolos, por quê? Fundo de papel está pagando super bem, né? Enquanto taxa Selic estiver alta, a inflação estiver alta, fundo de papel vai pagar muito dividendo, né? É um tipo de fundo que, na verdade, é até o que eu mais gosto, né? Fundo de papel é uma das minhas preferências na carteira mesmo. Agora, não dá para fechar o olho para fundo de tijolo. Por quê? Pô, tá rendendo quase 1% ao mês, né? O TRX aqui 11,6, né? Que a gente colocou como exemplo. Pô, 11,6 é quase 1% ao mês. E isso em fundo de tijolo é raríssimo. Poucas vezes na nossa história a gente vai ver um fundo imobiliário de tijolo pagando tanto, né? Porque fundo imobiliário de tijolo costuma ter bons imóveis bem localizados, né? Mas não com essa rentabilidade tão alta. A gente sempre fala que fundo de tijolo a gente até almeja, espera valorização da cota e não só dividendo. Então, assim, a gente tem um momento que fundo de tijolo ainda está sendo negociado com desconto, pagando um dividend yield super alto, e esses fundos que têm contratos longos, com imóveis super bem localizados, são um tipo de investimento que a gente não pode fechar os olhos. Agora, quero ressaltar também a rentabilidade da carteira ao longo de muitos anos, tá? Por que eu vou falar isso? Porque quando a gente compara fundo imobiliário com ações, normalmente as ações rendem mais. Tá? Então vamos ver, ó. Em 2025, por exemplo, essa carteira de FIIs da Toro e do Santander rentabilizou 11,13% nesse ano. O IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, 10,27%. Desde o início, rentabilizou aqui 158% a carteira do Santander. E eles têm essa carteira aqui, ó, vamos pegar um histórico desde 2017. Né? Desde 2017, então, rentabilizou esses 158%, menos de 10 anos. Né? Essa carteira, enfim, é uma rentabilidade interessante, mas a gente tem que pensar o seguinte: fundo imobiliário é muito estável, é muito previsível, o dividendo é sempre algo que mais nos chama a atenção, nem tanto a valorização. Porque quando a gente fala de valorização, aí as ações costumam ganhar. Né? Eu vou colocar aqui o relatório deles da carteira de dividendos, né, que tem algumas ações aqui recomendadas também, mas eu vou dar um zoom aqui nessa parte do histórico. Veja, em 2025 valorizou 25,84% essa carteira, né, muito mais do que o Ibovespa, por exemplo, que é a média do mercado. Ações que pagam dividendos no Brasil costumam performar muito bem. Então veja, a gente não vai ter nenhuma ação aqui, ó, com dividend yield esperado acima de 12,6, né? A maior aqui seria a Petrobras com 12,05. Mas olha a valorização que já teve, 25% só nesse ano. Desde o início, 304%. Vamos ver aqui se tem um gráfico histórico, ó, desde 2010, né, 300% de alta, é bastante coisa, né? Se a gente for pensar, né, 300% em 10 anos é mais que 20% ao ano, ok? Então, assim, dividendo, ações de dividendos pagam todo mês, não tanto quanto os FIIs, mas tem potencial de valorizar. É certeza absoluta, garantia que vai valorizar no futuro? Não, mas existe esse histórico e esse potencial. Por isso que eu gosto de ter essas duas classes de ativos na minha carteira. Fundos imobiliários, super resiliente, super seguro, faz parte, né, da nossa cultura de investimento, né, os imóveis, e tem muita previsibilidade, né, principalmente os fundos imobiliários bons. Agora, ações pode valorizar muito ou não. Tem um pagamento de dividendo mensal, que é bacana, mas aqui já seria um pouquinho mais de apetite ao risco, né? Pode valorizar muito ou não, mas são dois tipos de investimento que eu acho bem interessante. Então, assista também esses outros vídeos que a gente deixou aqui separado para você, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali
Um abraço e até mais!